Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje eu quero falar sobre tomar a ceia indignamente. Já teve alguma dúvida com relação a isso? Ou você já ouviu alguém falar sobre, olha, o irmão fulano de tal tomou a ceia indignamente? Ou você já ouviu, cuidado, não tomem a ceia do Senhor indignamente? Eu tenho certeza que já. Para isso, nós vamos usar o texto que é o texto base, que é 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 20 em diante, onde Paulo fala sobre essa questão. Mas Paulo, antes de falar sobre isso, ele faz alguns apontamentos que precisamos entender com relação ao porquê ele falou do tomar a ceia indignamente, né? Então, eu quero ler juntamente com você. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20, diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilha os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Portanto, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então, o texto ele é muito claro que fala sobre uma desorganização, um problema maior que possamos imaginar com relação a esse ato. E o material de hoje vai fazer com que você entenda, abra a sua visão com relação ao que o apóstolo Paulo estava falando para essa igreja, quais eram as instruções e por que eles estavam bebendo a ceia, comendo e bebendo a ceia do Senhor indignamente. Vai muito mais além daquilo que alguém já pôde falar para você, ou até mesmo você, de uma forma simples, olhou um texto bíblico e discerniu da sua maneira. Então, eu quero te convidar a entender sobre esse assunto através dessa aula. O que significa tomar a ceia indignamente? O sentido correto do que seria tomar a ceia indignamente tem sido debatido ao longo do tempo entre estudiosos. De fato, a expressão quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente pode ser aplicada de forma abrangente, porém, nunca se deve separá-la totalmente do seu contexto. Na verdade, muitas pessoas perdem de vista o contexto original em que essas palavras aparecem. Isso resulta numa interpretação pobre e limitada. E é isso que nós não podemos
ter um entendimento pobre e limitado com relação à palavra de Deus. Por isso que nós somos enganados. Por isso que Paulo diz que muitos são levados por ventos, doutrinas, não é? E aí você pega alguém em uma rede social, você pega alguém falando alguma coisa, uns absurdos, e você acredita. Porque você não estudou sobre, porque você não avaliou, porque você não buscou entender sobre. Na maioria das vezes, as pessoas acabam entendendo que tomar a ceia indignamente é participar dela tendo em si algum tipo de pecado específico. No entanto, participar da ceia indignamente é algo muito mais grave. Num certo sentido, todos nós somos indignos perante a ceia do Senhor. Por nossos próprios méritos, nenhum de nós poderia ter a pretensão de se achar merecedor de se assentar à mesa do Senhor. Mas por causa dos méritos de Cristo, aqueles que foram redimidos por Ele podem participar da ceia do Senhor dignamente. Então, esse momento da ceia do Senhor não é porque nós somos merecedores. Não somos. Não éramos antes de Cristo. E em Cristo continuamos não sendo. Isso é graça, favor não merecido. Isso é uma grande oportunidade que Ele nos dá. Nós, o homem e a mulher, ele não tem como dizer eu sou digno ou eu sou indigno. Eu posso tomar porque eu estou digno para tomar. Ou eu não tomarei porque eu não sou digno. Não, nenhum e nem outro pode falar isso. Mas olhar aquilo que as Escrituras, aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, nos mostra. E olha que coisa interessante. Eu costumo dizer que, sabe quem geralmente deveria ou tem total liberdade de tomar a ceia? São as crianças. E eu quero que você leia comigo em Mateus capítulo 18, versículo 1 em diante. Ele diz o seguinte: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, para que eles enxergassem essa criança. E disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A não ser que vocês se convertam. Não é estar convencido, é convertido. E se vocês não se tornarem semelhante como uma criança, vocês não entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus não disse será o maior. Ele diz este é o maior. Então nós entendemos que esse processo precisa começar aqui. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creiam em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Em Mateus capítulo 19, versículo 14, diz o seguinte: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Existem pastores que não autorizam dar a ceia para uma criança, porque a criança não tem entendimento. E aí eu te pergunto, de fato, algumas crianças não têm. As crianças de hoje em dia estão evoluídas. Se a gente comparar as crianças de 30 anos atrás, 40 anos atrás, ok. Mas as de hoje, mas tudo bem. Não é sobre isso exatamente. Mas alguns dizem, elas não têm entendimento. E um grupo grande que estão dentro das igrejas, que também não tem ainda esse entendimento, não porque não sabem, porque resistem à verdade, a entender sobre o que é o ajuntamento para participar de algo.
Essa dignidade é refletida em uma participação pela fé genuína. Então não é porque eu posso, porque eu não posso, porque eu sou digno ou não sou digno. Pela fé podemos entender o pleno significado da ceia do Senhor. Através dela, tomamos consciência de que essa solene celebração representa a realidade do autossacrifício definitivo e perfeito de Cristo em nosso favor. Então, sob esse aspecto, ao participarmos dignamente da ceia do Senhor, estamos genuinamente nos alimentando espiritualmente do próprio Cristo pelo poder do Espírito e desfrutando da verdadeira comunhão de seu corpo, que é a Igreja de Cristo, unidos em uma só fé, em um único amor, o amor ágape, entendendo qual é o nosso papel como igreja, o porquê estamos ali reunidos, o que devemos praticar naquela noite. Estamos rendidos a Cristo, estamos literalmente sabendo que não somos dignos e jamais seremos. Mas o poder de Deus nos alcançou, a salvação do Senhor nos alcançou, não é? E confessando os nossos pecados, confessando ao Senhor, pedindo perdão e participando da mesa do Senhor. Em João capítulo 6, Jesus ele fala o que significa o corpo dele, o que ele significa, o que significa o corpo dele e a importância de tudo isso. Em João capítulo 6, versículo 48, diz o seguinte: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Por isso que Paulo diz, muitos estão morrendo, estão fracos e morrendo, porque não discerniram, não entenderam, não sabem qual é o verdadeiro significado da mesa do Senhor. A mesa do Senhor não é para dizer quem pode ou quem não pode. A mesa do Senhor tem vida para quem participa e morte para quem não participa, se excluindo. Precisamos entender sobre isso. Versículo 54 diz o seguinte: todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Precisamos entender de uma vez por todas o que significa isso. Participar do corpo de Cristo, participar do sangue de Cristo me traz vida eterna. Calvino foi um dos teólogos que mais contribuiu com boas exposições acerca da interpretação adequada da celebração da ceia. Ele disse o seguinte: sobre este ponto específico, ele defende que participar do Senhor, da mesa do Senhor, dignamente, é ter consciência da nossa própria indignidade.
participar da mesa do Senhor, então se eu estou ali diante do corpo e do sangue de Jesus, o momento da celebração da ceia, na condição de digno, eu tenho que sempre entender que mesmo que eu me sinta digno, eu sou indigno. Eu não posso, mas a graça do Senhor me alcançou, me alcança todos os dias e me dá essa condição. É o Senhor que libera. E saiba de uma coisa, o Senhor sempre vai liberar. Ele sempre vai nos chamar para um arrependimento. Ele sempre vai nos chamar para um exame de consciência. Portanto, tomar a ceia do Senhor indignamente significa participar dela sem discernir seu verdadeiro propósito e significado. Tomar a ceia indignamente é permanecer indiferente à comunhão do corpo de Cristo, desprezando a igreja de Deus e humilhando aqueles por quem o sangue do Cordeiro foi derramado, todos nós. Então, participar do corpo de Cristo, participar do sangue de Cristo, da ceia do Senhor, em primeiro lugar, o não participar não está relacionado porque eu pequei. Pecar, eu peco. Mas tem também aquele pecado que muitas vezes eu acho que não. Eu estou do lado do irmão que eu preciso perdoar e eu não perdoo. Que eu preciso amar e não amo. Ou eu estou fazendo panelinha dentro da igreja. Ou eu estou trazendo divisão. Eu não sou um com o meu pastor. Eu não sou um com a visão estabelecida. Eu estou ali querendo me aparecer, eu estou ali querendo buscando um cargo, quando não existe isso. Igreja não é empresa, não é cargo, é chamado, é ministério. Às vezes eu estou ali, mas eu não vou ficar ali naquela igreja, porque aquela igreja o pastor não dá oportunidade. Porque aquela igreja não é uma igreja de oportunidade. Eu gosto de cantar, eu gosto lá na frente. Não tem nenhum problema um irmão ou a irmã gostar de cantar, de ir lá na frente, de subir para cantar. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que determinadas pessoas só ficam em determinadas igrejas se elas tiverem oportunidades. Se elas tiverem oportunidade para pregar, se elas tiverem oportunidade para cantar, se elas tiverem sempre uma oportunidade. Se o pastor não chamar, ela fica indiferente. Elas não participam de mais nada, elas já querem sair dizendo que acabou o tempo delas ali naquela igreja e que Deus vai levar ela para uma outra igreja, para que lá ela tenha oportunidade então para cantar, para fazer isso, para sentar num púlpito, para aparecer diante da igreja. Isso não é ser corpo de Cristo, isso não é ser igreja. Eu não sou contra as igrejas que dão oportunidades, mas existem irmãos que ficam em determinadas igrejas só por causa disso. E não funciona assim. A igreja do Senhor é muito mais do que isso, é muito mais do que uma oportunidade em um culto. A igreja do Senhor é muito mais do que eu aparecer, não sou eu que apareço. É a obra redentora de Jesus, é o sacrifício da cruz, é a salvação dos perdidos, é o arrependimento dos irmãos que já estão ali. É viver uma vida cristã, praticando aquilo que a palavra nos ensina no meu dia a dia, no emprego, no meio da minha família, aonde quer que eu vá, aonde quer que eu esteja. É mais do que estar sendo chamado para apresentar alguma coisa e para que a igreja veja, os irmãos vejam que eu sou uma pessoa usada pelo Senhor. Precisamos avaliarmos tudo isso e entendermos de fato o que é essa igreja, o que é participar do corpo, que é a igreja, do sangue que está derramado sobre nós, o que é participar de uma mesa que vai ser ali depois entregue o pão e o cálice, na representação do corpo e do sangue de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17, diz o seguinte: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Versículo 17 deixa bem claro sobre isso.
por haver um único pão, quer dizer, um único corpo de Cristo. Somos nós, a igreja espalhada pelo mundo, que somos muitos, cada um dentro de uma visão, mas somos o corpo de Cristo, cada um tendo uma liturgia de culto, mas somos um. Somos um só corpo em Cristo Jesus, pois todos participamos do único pão, que é o corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja. Coríntios capítulo 11, versículo 20 diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Não é. É para qualquer outra coisa. É para aparecer, é para ser chamado, aplaudido, mas menos para celebrar de fato a unidade que o corpo precisa celebrar. Portanto, participar da ceia indignamente é alimentar um espírito amargurado e favorecer uma natureza literalmente errada, que ainda não morreu para Cristo. É comer o pão e tomar o cálice com uma atitude ímpia e sem refletir sobre isso. É olhar para o pecado sem qualquer disposição em se arrepender. O perigo de tomar a ceia do Senhor indignamente. Por isso, tomar a ceia indignamente é um pecado tão grave. O apóstolo Paulo diz o seguinte: ele diz que participar da ceia indignamente torna-se culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem toma a santa ceia indignamente desonra o corpo e o sangue de Cristo. Por causa da impenitência diante de seu pecado, quem participa da ceia do Senhor indignamente envergonha e insulta o Filho de Deus. Ao invés de participar dos benefícios da expiação e proclamar a morte de Cristo, quem toma a ceia indignamente participa da culpa daqueles que o mataram. A pessoa é transportada, literalmente, para aquele momento do sacrifício da cruz. E é como se ela também chicoteasse, batesse, cuspisse em Cristo. Porque não entenderam o contexto inicial, igreja, irmandade, irmãos, unidade, estarmos juntos. Mas então, o que deve ser feito? Como não participar da ceia indignamente? O apóstolo Paulo ele fornece uma resposta clara e objetiva. Ele escreve lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29 o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Perceba que o apóstolo não diz que o crente deve deixar de participar da ceia do Senhor. Ele não fala isso, mas muitos deixam. Mas também ele definitivamente não encoraja o crente a permanecer em sua atitude, errada, descabida. Não é isso. Ele diz o seguinte: examine-se e então participe do corpo. Com a expressão corpo do Senhor, provavelmente o apóstolo está se referindo tanto ao próprio corpo físico de Cristo, quanto à igreja. O corpo de Cristo foi sacrificado para redimir o seu povo. Então esses redimidos são unidos a ele, formando a igreja. A igreja tem um poder quando ela se une, quando ela está em unidade, louvando e adorando ao Senhor. Não só o Pai recebe, como os louvores e a adoração, como o inferno reconhece. Que existe uma igreja reunida, o corpo de Cristo ali reunido. E não é só no dia da ceia. É isso que eu quero que você entenda. Essa celebração de amor ágape, essa reunião, essa festa, ainda que não tenha ali um banquete, mas tem um banquete espiritual. É aquilo que Deus vai derramar sobre a sua igreja. É aquilo que Ele vai fazer na sua igreja. Ele, em primeiro lugar, vai limpar, vai curar, vai restaurar, para então entregar aquilo que a igreja precisa receber. Ele vai mandar o pão do céu durante a palavra, a pregação da palavra é pão. Alguns rejeitam algumas pregações, algumas direções dadas pelo Senhor, o que o Senhor está falando. Então, quando alguém rejeita determinada coisa que está sendo falada, ela rejeita
na sua totalidade, ela invalida tudo que ela fez desde o momento do amém. Vamos começar o culto até o final da bênção apostólica sobre a igreja. É o corpo de Cristo reunido. É a celebração do corpo de Cristo. O corpo de Cristo foi sacrificado para redimir o seu povo. Tudo isso significa que para não participar da ceia indignamente, é preciso discernir a obra redentora de Cristo. É preciso ter ciência de que o pão e o vinho representam o seu corpo partido e o seu sangue derramado. É preciso examinar-se a si mesmo e olhar para as suas falhas espirituais como arrependimento e confissão. E é preciso julgar adequadamente a santidade da celebração da comunhão para não ser aquele que tenta destruir a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Consegue entender que vai muito mais além do que o momento do pão e do suco? Vai muito mais além. Está relacionado à igreja. Precisamos discernir o corpo de Cristo, que é a igreja. Uma igreja local como a nossa, mas uma igreja também espalhada, independente da visão. Se existe uma igreja que diz que não pode cortar o cabelo, as irmãs não podem usar calça comprida, os irmãos não podem isso, aquilo, outro. Independente disso, eles são meus irmãos, é o corpo de Cristo estabelecido sobre a face da terra e eu não posso tocar nisso. É o corpo de Cristo. Somos um. Jesus voltará para buscar o seu corpo. Ele é a cabeça. Ele estará completo quando a igreja estiver reunida diante dele. Eu espero que com essa aula eu tenha te ajudado a crescer um pouco mais na graça, a desenvolver mais a graça de Deus na sua vida e através da sua vida. E que você possa participar não só da celebração de uma ceia, especificamente falando, mas do corpo de Cristo na totalidade. Se você não frequenta uma igreja, se você está procurando uma igreja, ore ao Espírito de Deus e peça para que Ele possa te conduzir, para que você esteja juntamente com o corpo de Cristo. Se você acha que para servir a Jesus, para ter Jesus, não precisa de uma igreja, você está enganado. Há poder na unidade. Há poder sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo reunida. Eu sozinho não sou a igreja. Eu sou um membro da igreja. E quando eu estou reunido juntamente com os meus irmãos, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu quero te abençoar e te espero na próxima aula, em nome de Jesus.